Uma pessoa do meu conhecimento falou uma vez para mim que pouco tempo após o falecimento de seu noivo, foi visitada por uma médium espírita com um recado de alguém pelo qual ela teria grande afeto. A sua tristeza pela perda deste ente querido estava causando grande dificuldade para a alma do falecido progredir com a sua jornada rumo à elevação espiritual. Na mente de muitas pessoas, é como se houvesse um mundo paralelo, onde almas de centenas de milhares ou até mesmo de milhões, bilhões de pessoas já desencarnadas ainda permanecessem em uma suposta caminhada que poderia desembocar em uma necessidade de reencarnação para cumprir missões na Terra, ou uma certa interferência a partir do mundo espiritual, levando pessoas aqui em nosso plano a encontrarem a sua própria missão. Eu tenho alguns amigos espíritas, alguns que são inclusive inscritos no canal. Respeito a pessoa deles, mas preciso questionar as suas crenças. Por quê? Assim como outros sistemas de crenças, o sistema de crença espírita possui alguns falsos pressupostos com os quais há problemas lógicos e problemas sérios, seríssimos. Esses sistemas de crenças, de igual modo, podem ocasionar fanatismos, perda de recursos financeiros e de tempo na expectativa de que o mundo espiritual vela por nós e de algum modo somos reféns de karmas, opressão espiritual e missões que acabam nos tirando daquilo que deveria ser o nosso objetivo. Inclusive o nosso objetivo real, palpável e concreto. Confiar, por exemplo, em cartas psicografadas, guias espirituais, na suposta medicina espiritual, gera uma dependência enorme que embala o abandono total ou parcial dos métodos comprovados para lidar com os fenômenos de nossa própria existência, vida e morte. É sobre esse assunto que gostaria de falar com todos vocês no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal e também o idealizador deste canal. Qual é o objetivo nosso aqui na internet? É propagar informações importantes e compartilhar conhecimentos com cada um de vocês. O canal Vigilante da Razão trata sobre diversos assuntos, passando desde o ateísmo, o agnosticismo, até os fundamentos de algumas religiões, sobretudo religiões hegemônicas que fazem com que a nossa vida seja, de certa forma, influenciada pelos seus dogmas, pelos seus conceitos, pelas suas ordenanças. Então, o motivo principal do canal Vigilante da Razão é resgatar as mentes das pessoas que se encontram em muitos enganos da fé. Isso, porque a fé pode enganar. Então, você que está do outro lado aí assistindo a mais este vídeo e está nos diversos lugares do Brasil e do mundo, receba meu cordial abraço, meu fortíssimo abraço e o meu aperto de mão fraternal. Você é muito bem-vindo aqui. De repente você ainda não é inscrito. Puxa vida, que coisa, não? Você pode resolver esse problema agora mesmo, clicando no botão de inscrever-se. E mais do que isso, você pode também clicar no sino das notificações para que você fique ciente toda vez que eu lançar algum vídeo aqui no canal, alguma postagem. Você pode e deve fazer isso. Se você ainda não é um membro do canal, considere a possibilidade de tornar-se um membro do canal, porque fazendo assim você vai me ajudar de forma ainda mais substancial e eu vou me alegrar bastante. Eu quero também convidar você a fazer uma contribuição de qualquer valor
para que eu possa custear esse trabalho que me toma tempo, dinheiro, gasta energia elétrica, internet e por aí se vai. Temos aí grandes ideias para o nosso ano de 2025, já estamos na metade dele praticamente e precisamos da sua ajuda para trazer essas novidades para o canal. Muito obrigado desde já, antecipadamente, a você que contribui através da chave Pix vigilantedenilson@gmail.com vigilantedenilson@gmail.com. Mas vamos direto para o vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto muito importante, o que há de verdade nas cartas psicografadas. E você vai ter uma oportunidade de enxergar esse fenômeno da psicografia, que já desde muito tempo se faz presente aqui, principalmente no nosso país, na pessoa do Chico Xavier e de todos os seus sucessores. Eu gostaria de falar sobre esse assunto nesse momento. E a pergunta é a seguinte: o que há de verdade nas cartas psicografadas? A verdade das cartas psicografadas é um tema que gera muitos debates intensos envolvendo fé, ciência, direito. Pasmem vocês, direito e o campo do inexplicável. Não há um consenso universal sobre sua natureza e a percepção da sua veracidade varia muito de pessoa para pessoa e de acordo com a perspectiva adotada. Na perspectiva espírita e religiosa, para os adeptos do espiritismo e de outras crenças que aceitam a mediunidade, por exemplo, as cartas psicografadas são consideradas comunicações entre o mundo dos espíritos com o mundo dos encarnados, com o mundo real, com o mundo no qual nós vivemos. Essas informações são transmitidas através de um médium. Acredita-se, inclusive, que essas mensagens possam trazer o consolo, informações sobre o pós-vida, ensinamentos morais ou até mesmo detalhes que apenas a pessoa falecida e seus familiares saberiam. No Brasil, Chico Xavier é o médium mais conhecido e respeitado, tendo psicografado milhares de mensagens e dezenas de livros. Muitos de seus casos são citados como exemplos de veracidade, especialmente quando as cartas continham informações íntimas e verificáveis que só o falecido poderia conhecer. Para os espíritas, a consistência e o teor das mensagens, que geralmente pregam o amor, a caridade e a continuidade da vida, são evidências de sua origem espiritual. Na perspectiva científica, porém, apesar de, contudo, todavia, a ciência, por sua natureza, busca explicações baseadas em evidências empíricas e replicáveis. Atualmente, não há, não há comprovação científica que sustente a ideia de que cartas psicografadas são comunicações de mortos ou de espíritos de pessoas falecidas. A maioria dos estudos científicos sobre o tema busca entender os fenômenos cerebrais envolvidos na mediunidade ou analisar o conteúdo das mensagens. Algumas pesquisas, como a publicada na revista PLOS ONE, investigaram a atividade cerebral de médiuns durante a psicografia. O que é que observou-se? Observou-se ali uma diminuição da atividade em certas áreas do cérebro, o que pode sugerir um estado alterado de consciência. Mas isso não prova, repito, não prova a origem das mensagens. No análise de estilo e de conteúdo, as pesquisas utilizando inteligência artificial tentaram analisar se os diferentes autores espirituais de Chico Xavier possuíam estilos de escrita distintos. Alguns resultados apontaram para diferenças que seriam difíceis de serem reproduzidas conscientemente por uma única pessoa. Mas, novamente,
isso não é uma prova de comunicação com o além. O principal desafio para a ciência é a falta de um método para replicar e controlar o fenômeno da psicografia em laboratório, o que impede a testagem rigorosa das hipóteses de comunicação com espíritos. A comunidade científica tende a ver a psicografia como um fenômeno que pode ter explicações psicológicas, como o inconsciente do médium, criptomnésia, que são lembranças inconscientes que são confundidas com novas informações, ou até mesmo fraude em alguns casos, ou explicações neurobiológicas, mas não como prova de vida após a morte. Sob a perspectiva jurídica, as cartas psicografadas são um tema controverso no Brasil. Não são consideradas provas lícitas e fiáveis. A maioria dos juristas e tribunais não aceita cartas psicografadas como prova em processos judiciais, especialmente em processos criminais, por considerá-las sem fiabilidade e por violarem princípios como o contraditório, que é a impossibilidade de interrogar a testemunha falecida. No tribunal do júri, em alguns casos específicos, principalmente onde os jurados decidem por íntima convicção e não precisam justificar suas decisões, cartas psicografadas foram apresentadas e até mesmo consideradas por alguns jurados. No entanto, isso não as torna provas juridicamente válidas no sentido técnico. Entenda, alguns argumentos contra. Argumenta-se que aceitar tais provas abriria precedentes para decisões baseadas em crenças religiosas e místicas, e não em fatos e evidências concretas. A veracidade do conteúdo de uma carta psicografada para o direito é impossível de ser provada. Temos aí alguns casos notáveis e controversos. Houve casos de cartas psicografadas que ganharam notoriedade, como, por exemplo, casos de Chico Xavier, vários relatos de mensagens que teriam auxiliado na identificação de corpos ou mesmo na elucidação de fatos, embora não tivessem valor legal formal. Com relação às fraudes, o que dizer das cartas psicografadas? Como em qualquer área que lida com o inexplicável, o supostamente sobrenatural e a fé, existem casos de médiuns que foram acusados e, por vezes, comprovados de fraudar psicografias, aproveitando-se da dor e da esperança das pessoas. A verdade das cartas psicografadas é, em grande parte, uma questão de fé e crença pessoal. Para muitos, elas até oferecem consolo e reforçam a esperança da continuidade da vida. Para a ciência, elas permanecem um fenômeno a ser estudado sob a ótica da neurociência e da psicologia, mas sem evidências que comprovem sua veracidade, sua origem sobrenatural. Juridicamente, sua aceitação como prova é amplamente rejeitada devido à falta de fiabilidade e verificabilidade. É importante lembrar e reconhecer que a experiência humana e a busca por significado transcendem as fronteiras da comprovação material. Há em alguns seres humanos a tendência a se convencer de que a explicação sobrenatural seria a mais viável, mesmo quando há outras explicações muito mais fundamentadas. É uma questão de escolha. Por exemplo, os argumentos utilizados em uma sessão espírita, ou mesmo em cartas psicografadas, podem partir de leituras que são feitas em características da vida do falecido e do seu ente querido, aquele que busca com muita ansiedade, às vezes de forma doentia,
um contato a mais com o seu ente querido. Em tempos de mídia também ansiosa por assuntos para propagar e viralizar conteúdos na rede, afirmações óbvias partindo de pressupostos falsos ou alterados, e até mesmo a mistura de conceitos de diferentes religiões são um prato cheio para especulações de que, por exemplo, Silvio Santos esteja no umbral, sofrendo duras penas, porque não aceitou a Jesus enquanto houve tempo. E de que esse ou aquele famoso falecido se comunicou com um médium, mesmo que em vida ele nunca tivesse interesse pela doutrina espírita. Mas como são caracterizadas as tais leituras para vivos e mortos? No contexto da leitura de pessoas, especialmente em áreas como o mentalismo, o ilusionismo, oratória persuasiva e até mesmo em algumas práticas pseudocientíficas, como clarividência, leitura de tarô, sessões espíritas, profetadas dos evangélicos, a leitura quente e a leitura fria são técnicas usadas para dar a impressão de ter informações sobre alguém, seja por meios sobrenaturais ou por intuição extraordinária. A diferença principal reside na forma como as informações são obtidas. Vamos falar um pouco sobre leitura fria, ou em inglês, cold reading. A leitura fria é uma técnica que não requer nenhum conhecimento prévio sobre a pessoa. O leitor utiliza uma série de observações, suposições gerais e um jogo de palavras astuto para fazer com que a pessoa acredite que o leitor tem informações específicas e privilegiadas sobre ela. Características da leitura fria. Quais são essas características? Observação aguçada. O leitor observa a aparência, roupas, linguagem corporal, sotaque e reações da pessoa para inferir características ou circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa com roupas de trabalho, ela pode muito bem ser vista como trabalhadora ou sob estresse, pressão contínua e extenuante. Declarações gerais e ambíguas, o efeito Forer-Barnum, são afirmações que são tão amplas e genéricas que se aplicam a quase todo mundo. Por exemplo, você às vezes se sente inseguro ou insegura, mesmo que por fora pareça confiante. Houve um momento em sua vida em que você teve que tomar uma decisão difícil sobre sua carreira. Ou então, você é uma pessoa que valoriza a lealdade e a honestidade em seus relacionamentos. Perguntas de pescador. O que são essas perguntas de pescador? O leitor faz perguntas vagas que podem ser interpretadas de várias maneiras. Quando a pessoa responde ou dá um sinal positivo, às vezes até com a expressão facial, asseverando tudo o que está sendo falado, o leitor expande sobre essa informação. Por exemplo, sinto que há uma figura importante na sua família que não está mais aqui. É alguém mais velho? Se a pessoa acenar que sim, concordar, ele pode perguntar sobre a relação ou o sexo da pessoa. Disparos rápidos e múltiplos. O leitor faz várias declarações rápidas e quando uma acerta, ele aprofunda nela, ignorando as que erraram. Validação constante. O leitor busca a confirmação da pessoa através de gestos, expressões ou verbalizações. Se a pessoa confirma, o leitor reforça essa conexão. Técnica do quase e do mas. Por exemplo, sinto que você está pensando em uma mudança grande na sua vida.
Não aconteceu ainda, mas está perto. Ou você é uma pessoa muito forte, mas por vezes se sente sobrecarregado ou sobrecarregada. Foco nos traços positivos. As declarações tendem a ser mais lisonjeiras ou focadas em aspectos positivos, o que torna a pessoa muito mais receptiva. É uma questão de psicologia. Agora, exemplo de leitura fria em ação. Um leitor pode dizer: sinto que você é uma pessoa que valoriza muito a família, mas tem alguns desafios com uma figura masculina importante. Se a pessoa reagir, ele continua: sim, essa pessoa pode ser teimosa ou ter opiniões fortes. Você concorda? A pessoa, ao se identificar com a generalização, tende a preencher os espaços em branco com suas próprias experiências, com suas próprias colocações, suas próprias contribuições, validando a leitura. Leitura quente é uma técnica onde o leitor já possui informações prévias e específicas sobre a pessoa antes da interação. Essas informações são obtidas por meio convencional, né? Meios convencionais, quero dizer, muitas vezes sem o conhecimento da pessoa, e as seguintes características envolvem a leitura quente. Coleta de dados prévia, o leitor obtém informações através de redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, nomes de familiares, profissão, status de relacionamento, locais visitados, tudo isso ela pode obter através de simples consultas às redes sociais da pessoa em questão. Conversas com terceiros, amigos em comum, funcionários, garçons, recepcionistas ou até mesmo plantando alguém para conversar com a vítima antes da leitura, antes da abordagem. Isso é muito comum e eu já presenciei isso na igreja que eu fiz parte, sabe? Foi curioso quando eu soube que um pastor da igreja conversava com um visitante acerca de uma determinada irmã que estava solteira há muito tempo e certamente estava ansiosa por encontrar alguém. Foi falado as experiências desventurosas da pessoa em questão, foi falado algumas características dela e até mesmo essa irmã teria sido oferecida ao visitante. Não é antiético um negócio desse? Registros públicos. Buscas em bancos de dados, notícias, artigos. Vigilância em casos extremos. Observar a pessoa em seu dia a dia. O que ela faz, de que horas que ela sai de casa, quando ela volta. As informações também podem ser obtidas subliminarmente. Alguém pode acidentalmente deixar uma carteira ou uma agenda cair perto do leitor. Ao contrário da leitura fria, as declarações são muito precisas e detalhadas, o que causa um grande impacto na pessoa. Recompensa pela inovação, o chamado pré-show. Às vezes, o leitor ou sua equipe pode interagir brevemente com a pessoa antes da leitura oficial, fazendo perguntas aparentemente casuais que fornecem as informações necessárias, causando surpresa e impacto. O objetivo é chocar a pessoa com a exatidão das informações, fazendo-a crer que o leitor tem o poder extraordinário de saber coisas a ele reveladas por alguma entidade. Exemplo de leitura quente em ação. Um médium se aproxima de uma pessoa e diz: estou sentindo a presença de um espírito. Esse espírito, ele me mostra uma foto sua recente de uma viagem que você fez a Gramado no último mês. E ele parece preocupado com a saúde da sua tia Clara. Essa informação específica
foi obtida, por exemplo, através do perfil do Instagram da pessoa, onde ela postou fotos da viagem e a tia Clara foi mencionada em um comentário. Em resumo, enquanto a leitura fria se baseia em habilidades de comunicação e psicologia para fazer com que a pessoa preencha as lacunas com suas próprias experiências, a leitura quente ela é fundamentalmente uma forma de pesquisa e inteligência, onde o leitor já possui as informações e as apresenta de forma a parecer milagrosa. Ambas as técnicas são amplamente utilizadas por charlatães, ilusionistas e mentalistas para simplesmente criar a ilusão de poderes sobrenaturais. Os médiuns utilizam muito essas técnicas. Meus amigos e minhas amigas, você que chegou até aqui, receba o meu agradecimento especial e que fique muito claro, que fique como as brancas nuvens. Eu não tenho intenção alguma de atacar você, nem de te converter ao ateísmo. Eu gostaria apenas de te alertar de que há muito engano voluntário ou induzido em argumentos utilizados em sua religião preferida. Nem tudo que brilha é ouro. O que é que eu tenho a ver com isso? Bem, na qualidade de divulgador da ciência e crítico dos sistemas perversos, eu tenho tudo a ver com isso. Muito obrigado a você e até mais. Tchau, pessoal.